Agora sim, vamos falar do amor de Deus para as nossas vidas, nesse instante. E com essa palavra, saúdo você, que está ao alcance desta voz. Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 20, que diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Sim, a mim mesmo perseguiram, também vos perseguirão a vós. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas 21 diz: mas tudo isto vós farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. A palavra de Deus nos mostra que quando Jesus estava falando esta palavra, ele já estava referindo da sua pessoa. Aquele que guarda a sua palavra, eles terão tanto o Pai como também o Filho. E aquele que não entrega sua vida ao seu Jesus, que diz que nós devemos só temer a Deus. A palavra de Deus nos diz que não é suficiente só você temer a Deus, porque o final da lei é Jesus. E a palavra de Deus nos diz que para nós se aproximar de Deus, nós temos que se aproximar de Jesus Cristo primeiro. A palavra de Deus nos mostra dessa maneira. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz com a sua palavra: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós se aproximar de Deus, nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. Não é só suficiente temer a Deus e não fazer o compromisso com o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala: o homem por nome Cornélio, o homem da linhagem italiana, o homem que é temente a Deus, dava esmola aos próximos e também em contínuo orava a Deus. Mas ele não conhecia, ele não sabia o segundo propósito de Jesus Cristo. O primeiro propósito é de Deus, para que toda a raça humana venha se unir e temer a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Cornélio, o homem da linhagem italiana, o homem que é temente a Deus, orava a Deus e também buscava a presença de Deus em oração. Mas um certo dia Deus deu um sonho para ele, e neste sonho o anjo do Senhor se aproximou dele. O bicho está repreendido em nome de Senhor Jesus. Eu vou falar a verdade. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, que purifica todos os nossos pecados.
Glória a Deus. Voltando à palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra para nós ser obedientes, para nós ter salvação, nós temos que ser temente ao Senhor Jesus, no qual que eu acabei de falar nesse instante. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim como Cornélio, a palavra de Deus nos fala, Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que buscava a presença de Deus, um homem sempre fugia da realidade deste mundo. Mas um certo dia a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor se aproximou dele e diz: Cornélio, a tua oração, a tua esmola, a sua sinceridade a Deus tem chegado ao céu. Não é suficiente ser tudo isso. A palavra de Deus nos diz, o anjo falou: vai, manda chamar Simão, ou sobrenome Pedro, e lá você convém de fazer. A palavra de Deus nos diz que quando o anjo do Senhor falou para fazer aquilo, e ele fez, ele obedeceu a voz do anjo de Deus, um mensageiro de Deus. E a palavra de Deus nos diz que naquele momento Cornélio mandou chamar, ordenou seu servo para chamar Simão, por sobrenome Pedro. E o servo do Cornélio foi, chamou Cornélio, aliás chamou Pedro. E a palavra de Deus nos fala que Pedro se aproximou dele e anunciou Jesus para com sua vida. E a palavra de Deus nos diz, naquele momento, não só ele entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas sim toda a sua família e todos os seus criados que estavam lá na sua residência, entregou sua vida ao Senhor Jesus. E muitos falam: é só temer a Deus, que Deus nos ama, Deus nos classifica, Deus nos salva. Sim, Deus salva, mas para nós ser salvo, nós devemos se aproximar do Senhor Jesus, do qual que Jesus é o autor e consumador da nossa alma, o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus nos diz que nós devemos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Aleluia! Aquele que guarda a minha palavra, Jesus disse dessa maneira: aquele que guarda a minha palavra terá tanto o Pai como também o Filho, como o Filho como também o Pai. Tudo há de agir em nossas vidas, e quando nós passamos a ser obedientes, guardando a sua palavra, fazendo missão com a sua palavra. Você que não fez um compromisso com a palavra de Deus, é tempo aceitável, é dia aceitável, é hora aceitável a salvação, porque o único que pode nos conceder a nossa salvação é nós guardar, ser obediente à palavra de Deus. O único que pode fazer isto em nossas vidas é nós ser temente a Deus, e nós vai ter a nossa salvação, e a recompensa de Deus está nas mãos do Senhor Jesus. Às vezes você tem recebido alguém falando que vai te recompensar. Até hoje você não tem recompensado, do qual que o homem tem falado,
do qual que a pessoa tem falado para com sua vida, que Ele falou: eu vou te recompensar. E você está esperando esse momento e nada de ser recompensado. E Jesus, Ele é especialista para recompensar as nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao seu coração nesta manhã. É só você guardar a palavra de Deus. É só você fazer menção da sua palavra. E Deus vai te recompensar. E Deus vai fazer que você possa dar testemunho do qual que Ele é na sua vida e continua sendo, do qual que Ele fez na tua vida e continua se realizando em vossas vidas. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Oh meu Deus, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.